Olá, gente, boa tarde. Deus abençoe vocês. Nós vamos cantar um hino e vamos ouvir a palavra com o irmão Moisés. Fique aí, não saia, viu? Aleluia. Andava o bom Jesus pelo caminho, em sua longa jornada pelo mundo. Era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo. Era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo. Pobre mendigo, que desprezado és, diz o que queres de mim e eu te faça. Que tu sejas compassivo a minhas feridas e que tires de meu corpo toda chaga. Que tu sejas compassivo a minhas feridas e que tires de meu corpo todas chagas. Tens piedade de minha vida miserável, tu que levas o bem pelo caminho. Vem tocar-me com tua mão admirável, convertendo em belas rosas teus espinhos. Vem tocar-me com tua mão admirável, convertendo em belas rosas meus espinhos. Pobre mendigo, que desprezado és, diz o que queres de mim e eu te faça. Que tu sejas compassivo a minhas feridas e que tires de meu corpo todas chagas. Que tu sejas compassivo a minhas feridas e que tires de meu corpo todas chagas. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus tem seus propósitos. Então nós estamos dentro deste propósito de Deus. Eu quero ler uma passagem na Bíblia. Eu tenho dificuldade para ler, porque quando eu sofri o AVC ainda deu problema, até na visão. Essa coisa é difícil mesmo. Jesus estava, a Bíblia está explanando aqui a cura dos 10 leprosos, que eles
sabiam que Jesus estava num determinado lugar, e eles foram até Jesus e eles perguntaram para Jesus, chamando de mestre, para que eles fossem curados. E Jesus disse para que eles fossem e mostrassem aos sacerdotes que eles seriam curados. Então, na ida, a caminho para o templo, para se apresentar ao sacerdote, eles foram curados. E um deles só voltou para agradecer a Jesus. Jesus disse: não foram 10 que foram curados? Por que só um voltou? Então, isso aí é um fato que relata a nossa vida de hoje, porque nós esquecemos muito de agradecer a Deus e estamos pedindo. A oração, às vezes nossas orações é só pedindo, para que as bênçãos sejam alcançadas através da nossa pouca fé que temos. Mas a Bíblia ensina que nós devemos agradecer. Quando estivermos orando, nós devemos agradecer a Deus, porque a pessoa às vezes esquece de agradecer a Deus. Tantas coisas que recebemos de Deus. Eu oro para o Senhor, eu falo com Deus, agradeço as bênçãos recebidas, as bênçãos que vou receber e as bênçãos que eu estou recebendo. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Ele vai continuar te abençoando. Então, nós estamos precisando de muitas bênçãos para tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro. E é difícil até pensarmos nisso, que ia acontecer uma coisa dessa magnitude no mundo inteiro. Um vírusinho pequeno, uma coisa que não consegue se ver a olho nu, precisa de um microscópio uma lente especial para que você possa ver esse vírus. Então, esse vírus pequenininho está fazendo essa desgraça no mundo inteiro, gerando famílias, separação dos entes queridos, morte de pessoas. No Brasil já está passando de 4.000 mortos em 24 horas. É um absurdo uma coisa dessa. Aí tem fechado igrejas, fechado as coisas, o povo. Então, se bem que os lares são afetados por estas coisas que estão acontecendo, mas eu creio que, tomando o devido cuidado, se as igrejas estivessem abertas, muitas coisas de contendas, confusões e desse tipo seriam evitadas, porque o povo está precisando de Deus, precisando de Jesus. Nós estamos precisando da presença de Deus na nossa vida. Então eu quero ler no capítulo 17 de São Lucas, o versículo eu creio que o versículo 20, essa escritura
peguei ela para ler agora e eu não tinha observado o que eu ia ler, então foi na última hora que eu peguei essa escritura. É no versículo 20 do capítulo 17 de São Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha que coisa importante. O reino de Deus não vem com aparência exterior. As pessoas estão muito preocupadas com coisas exteriores, o exterior, o por fora. Até na vida da pessoa, as coisas por fora é mais importante. Tomar o lugar. A pessoa já está se importando com a matéria, com o corpo. Tem pessoas que se preocupam tanto com o corpo que depois se arrepende até. Meu Deus. Essas plásticas que as pessoas fazem, tem pessoas, mulheres pegam essa mania de fazer cirurgia plástica, então elas não se dão por convencidas, não se dão por satisfeitas, então querem ir mais vezes, e mudar aqui, mudar ali, e estica aqui, estica ali. Então, esse negócio. Muitas vezes a pessoa não tem aonde mais esticar. Então a pessoa está querendo esticar para poder. É uma vontade de rejuvenescer, uma vontade de ficar diferente, de ficar novo. Então, mas isso aí está dentro do homem, porque o homem não foi feito para envelhecer nem para morrer. Então, isso aí está na natureza do ser humano, porque Deus deu vida eterna ao homem, mas depois, lá no Éden, o homem perdeu esse direito à vida eterna. Foi expulso do jardim do Éden, vocês sabem a história. Mas a aparência exterior, a roupa tem que estar, a roupa alinhada, a roupa mais bonita, combinando sapato com meia combinando com cinto, você entendeu? Então essas coisas todas que está acontecendo é uma busca do homem para as coisas exteriores. A aparência da igreja, as pessoas às vezes dão mais importância à aparência do templo, onde se vai reunir, buscar a presença de Deus, do que o espírito, a alma das pessoas. Então eles estão preocupados com luxo. Na sua casa você quer os melhores móveis, as melhores coisas que você puder ter, o conforto. Isso aí está tudo bem. Você ter as coisas que você lutou, que você trabalhou, que você conseguiu, que Deus te deu. Mas eu estou falando do exagero acerca dessas coisas. Tem pessoas que exageram tantas coisas no material, tipificando o espiritual. Essas coisas que prejudicam o homem, tem coisas que prejudicam. Então, o interior é uma coisa, o exterior é outra. O homem exterior é uma coisa, o homem interior é outra. Por exemplo, Deus está querendo trabalhar no homem interior, não no homem exterior. O homem exterior, o intelecto, se você perguntar para a pessoa, você crê? Ah, eu creio prontamente. Você crê em cura divina? Eu creio. Mas o interior, a sua subconsciência, é aonde Deus está trabalhando, é aonde Deus está querendo trabalhar. Aí é aonde se governa o barco. Então, tem pessoas que pensam que têm fé para adquirir certas coisas e não tem.
Então, às vezes Deus tem que corrigir as pessoas, e Deus corrige duro. Então, muitas pessoas querem ser isso, querem ser aquilo, e buscam conhecimento aqui, conhecimento ali. Oh, meu Deus, as pessoas passam a saber tanto, se encher tanto de coisas, de palavras, que Deus não pode nem usar essa pessoa, porque o vaso já está cheio. Então, Jesus, nesta resposta que foi feita a ele pelos fariseus, ele está dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, as coisas simples. Eu tenho o lado bom e o lado ruim de tudo que você pode ver. Então, eu estou vendo na live, eu estou vendo na internet, os pastores, tudo que nem se via falar e nem conhecia pessoalmente, está tudo na live, falando na live, porque o povo não está indo na igreja. Você entendeu? Então, essas coisas é sinais do tempo. Jesus está despertando o povo eleito para a noiva, para o chamado da noiva do alto. Então, esse despertamento, o que Deus tiver que fazer para despertar a noiva, ele vai fazer. Não importa as outras pessoas, não importa os outros. Deus é preocupado com a sua noiva, com a sua igreja noiva. Porque o próximo evento profético que vai surgir agora é o arrebatamento. Esse é o próximo evento profético para acontecer. Não tem nada mais para acontecer antes disso. Então Jesus está preparando a sua noiva. Então a maneira de como ele vai fazer isso, às vezes nós não sabemos. Geralmente nós não sabemos. Certamente nós não sabemos. Mas Deus sabe. Então, Jesus continuou dizendo: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E outra tradução diz: o reino de Deus está em vós, está em você. As pessoas estão procurando o reino de Deus, procurando Deus, e Deus está dentro de você. Deus quer usar você. Deus quer usar suas pernas para andar, para anunciar a palavra. Deus quer usar seus braços para abraçar. Deus quer usar sua boca para cantar, como nós cantamos aqui. Nós não estamos cantando aqui porque cantamos bonito, porque achamos que somos bons cantores, não. É para adorar a Deus, para louvar a Deus. Porque a palavra diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. O profeta Eliseu, se não me engano, foi chamado para profetizar, e ele, antes de profetizar, ele disse: eu não vou profetizar do nada assim. Chama um tangedor, chama alguém para cantar uma música, para mim poder, para o Espírito Santo descer ali naquele lugar para profetizar. Eles chamaram um tangedor, um tocador de algum instrumento. Aí o Espírito Santo de Deus veio sobre o profeta e ele profetizou. Então tudo que nós temos que fazer é obedecer a ordem da palavra de Deus. Então, essa escritura é uma escritura digna de toda aceitação, como é toda a palavra de Deus. E está escrito aqui, ó: o reino de Deus está em nós, está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. E disse aos discípulos: dias virão, versículo 22, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis.
E é isso que está acontecendo hoje. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. É como um relâmpago. O relâmpago parece aqui, de repente, a claridade dele já está lá do outro lado. Isso é uma coisa tão rápida que vai acontecer. É num abrir e fechar de olhos. Porque nós, os que ficarmos vivos, nós, os que estamos vivos para a vinda do Senhor, não estorvaremos, não precederemos os que dormem. Quer dizer, não estorvaremos, não impediremos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará e os que morreram em Cristo, todos desde a primeira era, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Amém. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos no momento, no abrir e fechar de olhos, transformados. Amém, Jesus. Deste corpo mortal para um corpo imortal. Amém, Senhor. Deste corpo corruptível para um corpo incorruptível. Glória a Deus. E assim, juntamente com os outros irmãos ressuscitados. Oh, que glória vai ser nesse dia. Aleluia. Nós encontraremos com o Senhor acima das nuvens. E estaremos na ceia do Cordeiro, nas boldas do Cordeiro. Amém, Jesus. Estaremos naquele lugar preparado por Deus, numa mesa, assentados de quilômetros de distância, olhando de frente um para o outro. Aleluia, Jesus. Veteranos com cicatrizes de batalhas. Sim, Jesus. Mas ninguém vai poder bater no peito e dizer, eu fiz por onde estar aqui. Não. A pessoa vai estar chorando. A pessoa vai estar achando que não era digno. E o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus virá Aleluia. ao longo da mesa, Aleluia. limpando os olhos de cada um, dizendo, tudo tem cessado, Glória entra a no Deus. gozo do seu Senhor. Amém, Jesus. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sim, Jesus. Eu espero estar lá. Amém, Senhor. Eu espero estar lá. O que Deus tem que fazer para despertar a noiva, eu estou nisso. Porque eu quero ser despertado. Amém, Jesus. Eu quero estar com as minhas lamparinas cheias de azeite. Glória a Deus. Aleluia. Para poder aquele dia não me pegar desprevenido. Eu quero ter o selo do Espírito Santo. Porque sem esse selo do Espírito Santo, você não pode ir no arrebatamento. Você não vai ter fé suficiente para isso. Verdade. Porque com dificuldades, hoje temos fé para a cura divina. Muito difícil. Mas nós temos que ter fé para sermos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Aleluia. E voarmos para encontrar com o Senhor nas nuvens. Aleluia, Jesus. Eu estou esperando por esse dia. Aleluia. Não há nada melhor que isso. Não há nada mais importante do que isso para mim. Não importa. E o Senhor está dizendo, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Como Jesus falou, Jesus diz,
se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Então, importa que nós padecemos como Jesus padeceu. Não é todo mundo que vai ouvir esta live, não é todo mundo que vai aprovar estas palavras, não é todo mundo que vai achar que o irmão Moisés tem alguma coisa boa para falar para a noiva de Jesus Cristo. Nem todo mundo vai fazer isso. São poucos. Mas esses poucos, como foi nos dias de Noé, são os eleitos de Deus. Aleluia. Não diz que neste tempo seria uma multidão, nesta era que nós estamos vivendo, não diz a Bíblia em lugar nenhum que seria uma multidão. O próprio Jesus Cristo está dizendo, e como aconteceu nos dias de Noé, versículo 26, ele está dizendo, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé ele pregou 120 anos, e ele conseguiu salvar só a sua família, só o povo dele. As outras pessoas zombavam de Noé. Eles diziam, se vamos que haja realmente um dilúvio. Eles estavam vendo como Noé estava construindo aquela arca. Ele falou assim, a primeira coisa que vai afundar é essa arca. Mas só que a mão de Deus estava ali. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus trabalha diferente do que nós pensamos. Verdade. Deus escolhe quem Ele quer escolher. Verdade. Deus, Ele chama quem Ele quer chamar. Aleluia. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não expulsamos demônio no seu nome. No seu nome não fizemos maravilhas. Eu fiz isso no teu nome, Senhor. Eu orei e aquela mulher foi curada. Aleluia. Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, principalmente. Essas palavras estão ligadas uma à outra. Iniquidade é aquilo que você bem sabe que não pode fazer e faz. É, meu pai. Tem muito crente que está fazendo coisa que não deve saber, que não deve fazer e sabe que não deve fazer. E de todas as formas o faz. Jesus. Tem muitos pastores fazendo coisas que não se deve fazer. Eu fui assim. Eu vivi uma vida errada. Mas Deus me levou no deserto. Deus me levou na olaria. Deus tratou comigo. (26) E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, como foi nos dias de Noé, comiam, olha o tempo, o povo comilão, o povo está comendo, só comendo, o povo só pensa em comida. Comiam, bebiam, o povo bebendo, não é água não, bebida alcoólica, crente, pastores, comiam, bebiam, casavam, casamento, festa, e davam-se em casamento, quer dizer, viver com a mulher sem ser casado com ela. Vê se esse não é o retrato de hoje, porque a vinda de Jesus está perto, está à mão. Esse é o retrato de hoje. Davam-se em casamento, viver com a mulher sem ser casado com ela. É o que mais está acontecendo aí. Até o dia, Jesus falando, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. As pessoas não vê. Jesus disse no versículo 28, como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, olha só, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma,
choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Isto é o que vai acontecer. Esse vírus não é nada diante do fogo que vai cair para queimar esse mundo dos ímpios. Corra para Jesus. Aleluia, Senhor. Volte para Jesus. Glória a Deus. Não é tempo de você buscar a Deus de uma forma religiosa. Aleluia. Você tem que buscar a Deus em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Você tem que ser sincero na sua oração. Amém, Jesus. E Deus vai te abençoar. Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Sim, Pai, meu Pai. Aleluia. porquanto a tua palavra é a Glória verdade, a Deus. ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, Verdade, Jesus. e ela é luz para os nossos caminhos. Verdade, meu Deus. O Senhor diz na tua palavra: Oh, meu Pai amado. quem me segue não andará em trevas, Glória a Deus. mas terá a luz da vida. Sim, Jesus. E nós estamos caminhando nisto, Pai, Sim, Senhor. na luz da vida. Amém, Senhor. Sabemos, Senhor, que há muitas pessoas sofrendo Verdade. no mundo inteiro Oh, Jesus, tem misericórdia. por causa deste meu vírus Pai. Vai ao encontro delas, que eles Senhor. chamam de Covid-19. Oh, Deus, levanta estas pessoas. Eles denominaram sujeitos, ela Pai. Restaura de a saúde, vírus Senhor. Oh, Covid-19. glória a Deus, é verdade, Deus. Mas isso sabemos que é o diabo. Pai, tem misericórdia. Isso é uma Senhor. coisa maligna para destruir as vidas, Sim, meu Deus. para tirar aquilo que o Senhor soprou no homem, nas narinas do homem. O Senhor soprou o fôlego de vida, É o verdade. oxigênio. É, meu Deus. O Senhor soprou a vida. E as pessoas estão sofrendo por falta de ar. Sim, Senhor. Sopra novamente, Senhor, Sopra mesmo, Jesus. nessa pessoa que está aflita, Sopra, Espírito Santo. está em agonia, Sopra, em Espírito desespero, Santo. esperando Aleluia. por este sopro divino. Aleluia, Jesus. Conceda isso, Senhor. Conceda mesmo. Pois eu meu Pai. rogo e peço por cada um Aleluia. dessas pessoas, por cada uma Aleluia. delas. Eu rogo ao Senhor em nome de Jesus Sim, Cristo. meu Deus. No nome de Jesus Cristo. Assim seja. Abençoa essas pessoas. Eu oro por aqueles que me maltratam e me perseguem. Eu oro por meus inimigos. Eu oro por todos aqueles que maquinam o meu mal, que querem ver o meu fracasso, que se gloria, que se alegram com a minha derrota. Que eles sejam confundidos e envergonhados, porque eu sirvo um Deus de verdade, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém, Jesus. Confirma, Senhor, esta bênção, esta promessa de bênção na vida de cada um, em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.